Sabe o que aconteceu ontem? O Gabriel quis entregar a chupeta dele pro balde das chupetas. Me pegou um pouco de surpresa e eu já vou explicar por quê, mas eu tô aqui me arrumando para ir pra academia e decidi dar uma retomada nessa história toda da retirada da chupeta. Então tem umas semanas já que eu comprei um livro que chama Balde das Chupetas e comecei a ler para ele toda noite, quase, para começar a introduzir o assunto, né? Como que foi a reação do Gabriel nos primeiros dias? Ele super entendeu, mas ele não mostrava interesse em dar a chupeta. Percebi que ele ficava dividido com o assunto, por quê? Porque ele realmente ele não considera que ele é um bebê. Ó, o livro tá aqui, é esse aqui. Ele realmente não acha que ele é um bebê mais, ele fala que ele é um menino. Só que ele ainda tinha um apego para a chupeta, ele não tinha vontade, nossa, quero me livrar da chupeta. Depois de uma semana, mais ou menos, que eu tava lendo esse livro, no fim de semana, eu fiz um balde, né, eu até gravei aqui. Comprei balde, fiz um balde igual e a ideia era fazer o balde aparecer em casa. Só que, o que aconteceu? Ele teve primeiro quadro gripal da escolinha. Foi uma quinta-feira, ele chegou com febre, febrão, né? Então foi na hora do almoço, ele fez febre depois umas 6 horas, depois de novo umas 11. Aí, claro que nesse momento de doença, eu nem pensei em abordar, falar sobre esse tema, pedir pra ele largar a chupeta de jeito nenhum. Aí foi um fim de semana, né? Foi quinta, sexta, sábado e domingo ele ficou sem febre, mas ele não tava no 100% dele, eu sei porque o apetite dele não tava normal, o Gabriel come super bem. E daí a gente não progrediu no assunto da chupeta, e eu acho isso muito válido, né? Você não vai querer tirar a chupeta no momento que o bebê tá doente, né? Aí na segunda, a gente voltou a falar sobre isso. A gente voltou a falar do livro e tudo. E no fim de semana, foi um fim de semana que a gente foi pra São Paulo. Também, na minha cabeça, não era um bom momento, né? De nada acontecer fora de casa, fora da rotina dele. Então, a gente levou a chupeta e tal. Quando a gente chegou no domingo, eu falei pro meu esposo, vamos mostrar o balde, vamos falar que chegou nesse fim de semana, que a gente tava em São Paulo, que o balde chegou. Aí, foi também, gravei, vocês devem ter visto a reação deles, quis desconversar, não quis, né, não deu muita bola, mas ficava ali o balde, né? Ele via todo dia. E eu falei, não, tudo bem, filho. É a hora que você estiver pronto, você vai entregar a sua chupeta. Não vai ser nada, vai ser no seu tempo. Deixava bem claro. Isso foi no último fim de semana. No domingo, que o balde apareceu, durante o banho, eu falei pro meu esposo, conversa você também com ele, em algum momento que vocês estiverem só vocês dois, sobre toda essa história, porque o Gabriel, apesar de ter 2 anos, ele conversa, né? Aí o que o meu esposo falou? Que durante o banho ele deu uma ideia, que o Gabriel a princípio topou, que foi assim, filho, por que você não testa um dia, tentar fazer a soneca pós-escola sem a chupeta? Porque é menos tempo, né? Às vezes você chega cansado da escola e tal. E ele falou assim, meio que falou combinado pro meu esposo. Isso no domingo. Aí o que eu fiz... Ah, tá. Teve uma parte que eu pulei aí. Na semana anterior a gente ir pra São Paulo, eu sabia que eu não ia tentar tirar, mas eu recebi uma dica de uma mãe de 4 no meu Instagram. Quando eu coloquei que eu tava nesse processo, ela falou, olha, eu tirei a chupeta dos meus 4 filhos fazendo um furinho, né, dando um piquezinho na chupeta, porque ela já perde aquele fofinho dela, fica ruim, né? Tem muita criança que fala, estragou, fica ruim. E às vezes perde o interesse e isso ajuda no processo. Falei, bom, mãe de 4, não é aquela coisa que eu vou jogar um líquido de gosto ruim. Sim, vai perder, né, o negócio. Tá, vou tentar fazer isso. Aí na semana anterior de São Paulo eu fiz isso, fiz o pique. O Gabriel pôs na boca a primeira vez, viu que tava diferente, fazia um barulhinho, só que assim, zero abalado. Ele continuou pedindo a chupeta, usando a chupeta, não fez a menor diferença pra ele. Ele continuou usando normalmente. Então, o pique aqui em casa não teve muito impacto. Então, domingo, o meu esposo falou isso. Na segunda, eu ia trabalhar, só que a minha paciente, que seria logo depois do almoço, cancelou em cima da hora. Eu falei, bom, eu acho que então eu consigo colocar ele pra dormir na soneca. Vou tentar conversar com ele pra ver se rola fazer esse teste. Aí, a princípio, eu conversei com ele,
Ele falou que sim, só que daí na hora que ele saiu do banho, né? Porque eu chego da escola, a gente dá banho e põe ele pra dormir. Aí na hora que ele teoricamente iria dormir, eu falei, ele já tava acabado, com muito sono. Eu também achei que pudesse ajudar, porque ele chega com muito sono, ele chega muito cansado. Falei, às vezes ele vai, deita e dorme, vai ser fácil. Só que daí ele deitou, colocou o elefante dele, que ele é super apegado, e já falou, cadê minha pepeta? Daí eu falei, filho, mas a gente não vai fazer aquele teste? Aí de cara ele falou, tentou, só que daí depois, assim, minutos depois, começou num choro. Não, mamãe, não quero minha pepeta, quero minha pepeta, quero minha pepeta. Eu conversava, tentava acalmar, filho, é um teste, a sua pepeta tá aqui. A gente só quer ver se você consegue dormir, pra você ver que você consegue dormir. Aí, enfim, resumindo, foi um desastre esse dia. Eu dei a chupeta pra ele, eu falei, a chupeta tá aqui com a mamãe. Se você quiser, se você precisar, a mamãe vai dar. Enfim, ele pegou a chupeta, isso na segunda. Aí eu falei, bom, ele não tá preparado, né? Não vou forçar. Na terça, foi o dia que a gente tinha um compromisso, era o dia que a babá ia dormir, e foi um dia que a minha sogra veio, a avó. E ela comentou, olha, a gente leu todos os livros dele, na hora de chegar da chupeta ele não quis saber, ele não quis nem me falar do que era. Falei, nossa, tá revoltado, né? E daí também eu não falei nada pra babá, porque eu falei, deixa, né, não vou pedir pra ela tentar tirar e tal. Aí isso foi na segunda noite. Ontem, que foi terça, eu que fui botar ele pra dormir, aí a gente chegou, ficou um tempão juntos, fez tarefa de casa e tal. Daí na hora de dormir, ele escolheu 2 livros pra ler. Durante o livro, a leitura do livro, ele não quis a chupeta, o que já achei, né, estranho, porque geralmente ele já associa a hora do sono, a hora do preparo, ele já pegava o elefante, já pegava a chupeta, deitava pra gente ler livro, ele não pegou. Também não ofereci. Aí, depois que terminou os 2 livros que a gente leu, ele pediu, ele falou, quero mais livro. Falei, tudo bem, filho, então a gente vai ter que ir lá na sala, vamos escolher mais 2 livros e a gente volta aqui pro quarto pra ler. Quando ele chegou na sala, sei, porque eu vi o balde, falei assim, filho, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você acha que você vai entregar a sua chupeta pro balde? Porque assim, ela já tá aqui uns dias, mas, né, assim, só pra gente fazer uma programação e tal. Aí ele respondeu pra minha surpresa, quero dar. Eu falei, você quer dar? Sim. E assim, o Gabriel, ele é muito claro quando ele quer, quando ele não quer, ele é super determinado. Daí, essa hora eu parei tudo, olhei no olho dele e falei assim, filho, você sabe que a hora que você entregar a sua chupeta pro balde das chupetas, não tem mais volta, né? Diferente de ontem, que a gente fez um teste pra ver se você dormia ou não na soneca. A hora que você entregar pro balde, não tem volta. Aí ele ficou meio assim, mas ele quis entregar. Eu até filmei, né? Vocês vão ver. Aí ele entregou, pensou, né? Teve um pouco de resistência, mas daí a hora que ele tava indo pro quarto, eu falei, olha, se a gente for pro quarto, não tem mais volta. Aí ele teve um pouco de resistência, pensou em pegar, eu falei, se você quiser pegar, não tem problema, se você não tiver pronto. Aí você entrega outro dia, mas se a gente for pro quarto agora ler o livro, aí acabou. Aí ele foi, fez tudo de novo, fez 2 vezes, entregou a chupeta de novo e a gente foi pro quarto. Aí a gente leu o livro, eu vi que ele tava um pouco, né, agitado. Eu falei, filho, então tá. Daí daqui a pouco a gente vai ter que apagar a luz pra dormir. Ele falou, não quero apagar a luz. Eu acho que ele não queria que chegasse essa hora, né? Mas eu falei, bom, a mamãe hoje não vai apagar a luz. Quem vai apagar é você. Na hora que você estiver pronto pra dormir, eu vou ficar aqui com você o tempo todo, né? Tentei dar todo o meu suporte emocional pra ele. E daí eu falei, que tal a gente apagar a luz e eu ligo uma lanterninha fraca do celular? Você ainda vai ver a mamãe, o sono vai vir e tal. Isso era umas 9 já. Mais tarde. Aí ele aceitou, ele apagou a luz sozinho e a gente ficou na luz do celular. Aí aos poucos eu ia cobrindo o celular para ficando cada vez mais escuro. Acabou que a gente dormiu, tanto eu quanto ele. Quando foi umas 11 da noite, ele acordou chorando. Não era aquele choro de grito, mas um choro de sentido mesmo. Sentindo falta da chupeta. Eu tentei acalmar, tentei conversar. Aí eu falei assim, você quer ir lá na sala ver o balde? Aí nesse tempo dos livros extras, eu tinha saído 1 hora do quarto e coloquei o que ele tinha pedido pro balde da chupeta, troquei. Tirei a chupeta, coloquei o pinico de sapo. Aí quando eu levei ele 11 horas na sala,
e ele abriu o olho, ele viu que tinha o pinico de sapo e não era mais a chupeta, ele chorou até mais intenso, porque na minha cabeça eu acho que ele entendeu, minha chupeta realmente foi embora. Só que daí a gente tirou o pinico, aí eu desembrulhei, ele olhou o sapo, aí eu fingi que o sapo tava falando com ele, ele deu até um sorriso, mas ele chorava sentido, assim, sabe? Eu fiquei um pouco com o coração apertado, mas eu falei, filho, é assim mesmo, o primeiro dia vai ser difícil, a mamãe tá aqui, sabe? Eu ficava sempre me colocando muito à disposição dele, a gente vai conseguir, você vai conseguir dormir, você vai ver e tal, enfim. Aí a gente voltou pro quarto, ele foi se acalmando, eu comecei a cantar uma música que eu sempre canto pra ele, aquela Como é Grande Meu Amor por Você, fiquei cantando sem parar, aí eu vi que ele tava respirando profundo dormindo. Aí 2 da manhã de novo, ele acordou chorando, foi a mesma história, a gente não foi pra sala, mas eu conversei com ele, falei que aquilo que ele tava sentindo era a falta da chupeta, que era normal ficar triste, porque era o primeiro dia, mas que ele já tinha conseguido dormir, que ele ia conseguir dormir de novo. Enfim, dormiu depois disso até a hora de ir pra escola. Quando ele acordou de manhã, eu falei, filho, hoje a mamãe acordou, foi pra sala pra fazer o café, o balde tinha sumido. Então, realmente, eu acho que ele foi ajudar outra criança e tal. Aí, ainda na cama dele, eu abracei ele e falei que eu tava muito feliz por ele, que eu tava muito orgulhosa, que ele tinha sido forte, determinado, muito corajoso. E eu vi que ele riu, ele tava satisfeito, sabe? Falei, você viu que você conseguiu dormir sem a chupeta? Daí ele falou pra mim, Pepe não. Assim, Pepe não mais, né? Que ele não usa mais. Eu falei, isso, porque você é um menino grande, um meninão. Aí ele falou, isso, um meninão, mamãe. Aí, vamos ver os próximos dias, né? Eu acredito que não é tão simples assim. Eu acredito que os próximos, talvez 3 dias, uma semana, ele vai ainda sentir falta. Mas é isso, muita coisa do que eu tinha lido é que a partir do momento que você decide, você tem que ficar firme nisso. E isso eu acho que eu não vou ter dificuldade, porque eu sei que eu tô fazendo uma coisa boa pra ele. E das outras coisas que eu li, então, do furinho, realmente aqui em casa não funcionou. De já diminuir da rotina, o do Gabriel não fazia sentido, porque desde que ele pegou com 1 mês de vida, ele nunca foi aquele bebê de ficar usando chupeta em outros momentos que não a hora do sono. Então ele só associava a chupeta pra sono mesmo. Então isso a gente não precisou fazer, de ir retirando aos poucos a chupeta. E agora é o desafio de manter firme com isso. E eu volto pra contar o desfecho final, quantos dias a gente conseguiu, mas a gente vai conseguir, tô esperançosa. Bom, hoje já são 10 dias sem a chupeta, então eu já considero que deu certo todo esse processo. Eu adorei registrar tudo isso, porque eu achei que foi no tempo do Gabriel, eu achei que não foi aquela coisa forçada de do nada tirar ou de colocar um gosto ruim. Ele entendeu muito bem a necessidade de tirar. Eu senti que ele se sentiu apoiado emocionalmente nos primeiros dias sem. E ele entendeu que hoje ele tá numa fase diferente, que já é um menino grande, segundo ele, que não é mais um bebê. Ele entendeu que a chupeta começa a trazer alguns prejuízos e ele ficou muito orgulhoso de ver que ele conseguiu dormir sem a chupeta, né? Eu vi que ele ficou feliz. Desses 10 dias, os primeiros 3 eu achei um pouco mais desafiadores, que ele chorou um pouco mais, né, meu filho? Ó, vem cá, fala oi. 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 Quem dorme sem Pepe agora? Eu. Muito lindo. Muito grande, pro meu filho. Então, nos primeiros 3 dias ele chorou um pouco mais. Sentiu falta sim, acordava, perguntava. Depois, assim, na primeira semana eu notei que ele demorava mais a pegar no sono, principalmente à noite, na soneca da pós-almoço. Era mais rápido, eu acho que porque já era mais rápido. E hoje eu acho que tá tudo bem sem a chupeta. Logo depois que ele tirou, terça, quarta, quinta, na sexta, a gente viajou em família, né, pro carnaval. E isso eu achei que também foi importante, porque ele esteve o tempo todo comigo e com o meu marido, dando atenção pra ele, ficando com ele, colocando ele pra dormir. Aí foram os dias de carnaval, o tempo todo juntos. E assim que a gente voltou, só
manteve, então achei que foi um sucesso. Não sei se eu já falei em algum vídeo que eu já gravei nesse processo, mas se você não for inscrita no canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like. Espero que você tenha gostado desse conteúdo da chupeta e que te ajude aí na sua casa.